uma satisfação, amados. Conhecer mais pessoas que fazem parte dessa grande família, que é a família do Senhor. Independente de onde estejamos, se aqui em Capoava, lá em Novo Porto Canoa, em Vila Velha, no todo, é a família de Deus reunida. E aqui estamos para falar de Deus. Me acompanha também, não tem que falar de quem me acompanha. Meu casal de filhos já foi lá, Larissa e o Eric. A minha esposa estaria sentada, ela vai ficar de pé. Dá para ver, né? Está de pé, tá, Márcio? Pode ficar tranquilo. E minha amada mãe, minha esposa Melissa, e minha mãe Vitória, muito sugestivo, Vitória do Senhor. É serva de Deus também da Igreja de Cristo Verdade que Liberta. Pode sentar. E é bom estarmos aqui também. Trago um abraço para o pastor José. Eu falei que iria vir aqui nas semanas anteriores, eu mando um abraço. É bom estar com a igreja nesse lugar. E marcando esse tema, eu fiquei pensando, já desde o retiro eu já vou, pastor, até o Frank que falou. Vamos pregar no mesmo tempo. Vamos lá, mas marca data, se não marcar data fica complicado. Eu coloco na agenda e já é. Então é isso que eu iria agradecer o convite. Aí Marquinhos passou o termo, a Laudicea e Marquinhos, fiquei a pensar, o que eu vou falar em cima desse tema quando Deus diz não. Porque é muito complexo. E quando a gente pega a Bíblia toda e a gente vai ver os nãos, são muitos que Deus dá à sua igreja, aos seus servos. A comunidade em si, eu nem vou falar, a sociedade em si, porque elas já estão atoladas no lamaçal do pecado, já estão longe de Deus, isso é automático. Eu fiquei a pensar, aí me veio um texto muito gostoso, eu gosto muito desse texto, está ali em 2 Crônicas 7,14, é muito conhecido, amados irmãos. Segunda Crônicas 7,14. Obrigado, pastor, por me deixar usar seu culto também. Se falar alguma heresia, semana que vem ele conserta, sem problema. O pastor falou heresia, eu estou consertando que não é aquilo. Vamos abrir as nossas Bíblias? Vamos lá, 2 Crônicas 7,14. Todos abriram? Celulares? Modernidade está aí, eu vou chegar lá também. Eu estava até falando com o meu amigo, vou comprar um tablet, porque as folhinhas já passaram. Eu estou dizendo que lá na congregação as meninas pegam, porque fazem perguntas para as mensageiras do rei, elas ficam toda prestando atenção na pregação, só para ela fazer as perguntas depois. Então vamos lá, vai dizer assim a palavra de Deus. Olha só, Marcos, já o começo desse versículo, se, presta atenção, Deus já está botando uma condição. Porque o se está relacionado a uma condição. Já pense nisso, já para analisar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, presta atenção, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, vamos orar nessa hora, mas deixa nós orarmos uma vez. Obrigado a Deus, porque a sua palavra foi lida nessa hora, Deus. Fala aos nossos corações, que o seu Santo Espírito possa nos encher e nos convencer de tudo aquilo que é necessário para que possamos ouvir um sim do Senhor. Trabalhe em nós, use o teu servo nessa hora a falar da tua palavra, que seja apenas um instrumento para comunicar a tua palavra. Que seu Santo Espírito possa estar fazendo a obra nesse lugar, porque é o Senhor que faz a obra, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos na tua presença, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço ele sempre. Amém. Amados, é importante pensar primeiro no contexto que se dá quando Deus está falando com Salomão, que aqui é um diálogo de Deus, do profeta Salomão com Deus. Então, qual é o contexto? Se a gente começar a estudar todo esse, desde o primeiro capítulo até o capítulo 7, a gente vai ver que Salomão está construindo um templo. Ele tinha um templo para estar ali louvando e exaltando o Senhor. E aqui chega nesse capítulo 7, Salomão termina o templo. Terminou o templo. Templo suntuoso, né, cheio de pompas, ouro de um lado, mármore do outro, as melhores madeiras de lei, e assim era construído o templo. Um templo maravilhoso para a adoração ao Senhor. E ele terminar esse templo, e ali o que eles fizeram? Terminaram o templo. Costumamos fazer isso quando terminamos o templo, né? Fazemos um culto de gratidão e louvor a Deus.
naquela casa. E assim o fez. Ele fez um grande culto ali para adorar e exaltar o nome de Deus. O versículo 6 vai dizer disso: assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com seus instrumentos, músicos do Senhor. O rei Davi tinha feito para ele se utilizar nas ações de graça do Senhor, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E os sacerdotes que tocavam os trombetas estavam de frente a eles, e todo Israel se mantinha de pé. Eu fico pensando, amados, que ali estava acontecendo um culto maravilhoso, a melhor música, pessoas treinadas, pessoas capacitadas e, acima de tudo, pessoas aptas a estar na presença de Deus. Só lembrar, amados, que quando ele fala dos levitas aqui, os levitas não eram só os cantores não, tá? Eram os trabalhadores do templo. E o costume da tribo de Levi, para estar louvando a Deus, tinha que estar em comunhão com Deus, uma vida íntegra e limpa, para estar trabalhando dentro do templo do Senhor. Eu fico pensando, devia ser uma noite maravilhosa, pensando aqui numa noite, né? Ali estava lotado o templo, estavam os melhores adoradores, aqueles que perfeita comunhão com Deus. E é interessante pensar no começo desse versículo, eles falaram que a glória do Senhor estava naquele lugar. O fogo desceu no altar, consumiu ali os holocaustos, os sacrifícios oferecidos a Deus. Quero falar disso aqui. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor na casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia, mais uma vez, dura para sempre. Que maravilhoso, que maravilhoso, tudo numa perfeita ordem. E é interessante observar, amados, que a Bíblia vai dizer aqui, que o Senhor atendeu a uma petição de Salomão. Salomão estava diante de Deus, colocou diante de Deus o seu desejo de construir um templo para adorar o Senhor, um lugar para adoração. E Deus ouviu a voz de Salomão e atendeu a oração. Mas sabe por quê? Porque Salomão estava em comunhão com Deus. Estava de fato. Ele tinha essa liberdade diante do Senhor e orou ao Senhor de fato. E é interessante observar isso. Mais amados, como eu falei, sempre existe um si. E nesse diálogo de Deus e de Salomão, ele colocou um ponto vírgula, um aspas, um feche aspas, uma vírgula, o que vocês pensarem. Aí lá no versículo 19 e 20 desse capítulo, ele vai falar, porém, ele vai falar, Salomão te deu tempo, te honrei, você orou, você estava em perfeita ordem comigo, te abençoei, ouvi a sua oração. Aí ele vai falar, mas no entanto, porém, conquanto, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos, e eu vos escrevi, e fordes servis a outros deuses e adorares, então vos arrancarei da minha terra que vos dei. Presta atenção, amados. E esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei um provérbio, um montejo entre todos os povos. Entenderam, amados? A relação entre a igreja e Deus, um homem e Deus. E às vezes nós não compreendemos algumas coisas da nossa vida. E a partir disso temos que começar a compreender. Como deve ser a nossa vida com Deus, o nosso caminhar com Deus, são detalhes. Entende? Deus está falando, Salomão, se você vacilar, meu filho, o negócio vai ficar feio do seu lado. Eu vou sair da tua presença. Não quero estar mais com você, não quero estar mais no templo. Que adianta estar num lugar onde não tem adoradores que adoram o Pai e o Espírito de verdade. E é interessante a gente observar isso. E nos versículos 12 e 13, antes de chegar ao versículo áureo, texto que eu pensei, o Senhor colocou no meu coração, vai falar: de noite apareceu o Senhor a Salomão, lá no 12, ele disse: ouvi a tua oração, como eu já falei, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar
pestes aos seus povos. Amados, eram adoradores, mas podiam passar por dificuldades. Deus está falando aqui. Os problemas viriam como vieram. É só estudar a história do povo de Israel e foram muitos que vieram. Muitos que vieram. Mas o cuidado de Deus, o estar com Deus, o ouvir a voz de Deus audível, vai depender de algumas condições que o autor ele vai botando aqui, o autor desse texto. Aí ele começa: se o meu povo, é interessante observar que Israel era os eleitos de Deus, a nação escolhida do Senhor. Escolhidos, eles eram. É interessante observar, mas que eles batiam no peito. É só olhar, até hoje os judeus batem no peito esperando o Messias. Nós somos do Senhor, nós somos a raça dele. E não é assim que funciona. Nós crentes às vezes se assentamos nisso: eu sou servo, eu sou crente, eu sou salvo, eu vou para o céu e vivo uma vida de qualquer jeito. Não é assim que funciona, não. Nos sentamos na nossa arrogância, né? Que somos arrogantes em alguns momentos, não somos? E somos. Nos achamos os tais, somos abençoados pelo Senhor e achamos que podemos fazer qualquer coisa. Não podemos. Aí ele vai dizer aqui, ó: ô meu povo, se meu povo se humilhar. Já vou para pensar? Se meu povo se humilhar, entender o seu lugar, temos que entender o meu, o seu, o nosso lugar perante um Deus que é santo, um Deus que é poderoso, um Deus que é sem pecado. Temos que entender, amados, que não somos nada, não somos ninguém, somos dependentes desse Deus, desse Senhor, que quer nos abençoar. Mas vai depender da nossa posição diante de Deus. E o povo de Israel sofria muito com isso, amados, por causa dessa arrogância, por causa dessa falta de humildade, de pensar e entender que era importante dobrar o joelho diante do Senhor, atitude de adoração, colocar a cabeça no pó, no chão, em reverência a esse Deus santo. Olha só o que aconteceu com Israel. E em Oséias 5:25 vai dizer o seguinte: a soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. A arrogância estava destruindo o povo de Israel. Como destruiu? Há muitos. É só olhar quantos entraram na terra prometida, é só analisar um pouco da história de Israel. Poucos, justamente por causa dessa arrogância, achar que somos alguém, ou que eram alguém, e nós hoje também somos assim. Estamos achando que somos alguém, amados. Estamos diante do Senhor, no alto dessa soberba, dessa arrogância, achando que podemos praticar qualquer coisa. Não. E não podemos. E não podemos. A soberba precede a ruína, amados. E muitas vezes, muitos de nós, dentro das nossas igrejas, dentro da sociedade cristã desse tempo, têm caído, porque não entendem esse se humilhar diante de Deus. E muitas vezes recebemos não de Deus por causa dessa condição. Não sabemos estar diante do Senhor, dando o devido valor ao Deus que Ele é, o Deus soberano que Ele é, o Deus grandioso que Ele é. E a análise que temos que fazer das nossas vidas, cada um de nós temos que pensar nisso, amados. E precisamos, amados. Quando o Marquinhos me deu esse tema, eu fiquei estudando a palavra, e foram muitos textos, tá, pastor? Muitos textos que o Senhor colocou. Texto de lamentação, quando você começa, que a igreja de Deus se tornou viúva por causa do pecado. Aí você vai lá em Jeremias atacando o povo por causa do pecado, Deus se distanciando do povo. E você vai na história do povo de Israel. Aí você vai lá em 1 Coríntios, quando a igreja de Coríntios, dentro da sua soberba, estava praticando todos e vários atos pecaminosos, e se distanciando de Deus e ouvindo não do Senhor muitas vezes. Paulo chega até a falar: tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Tudo te é lícito, mas eu não deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Entende? Então devemos ser humildes, entender quem Deus é, largar essa arrogância, essa soberba que está dentro de nós, e nos prostrarmos diante do Senhor e deixar Deus trabalhar em nós, amados. E precisamos disso. Se você quiser ser ouvido pelo Senhor, amados, se você quiser ser ouvido pelo Senhor, se eu quiser ser ouvido pelo Senhor. Aí ele continua: se o meu povo também o quê? Orar.
conversa com Deus é muito importante nisso. Muito importante. Eu tenho pensado sobre isso. Como igrejas, tenho deixado esse costume de orar e falar com Deus. Amados, eu fico impressionado quantos nossos cultos de orações têm se esvaziado. A igreja já não acha mais importante falar com Deus. Mas Deus já ouve automaticamente. Não é assim que funciona. Se confessarmos o pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Eu preciso falar com alguém, e esse perdoar pecados é a conversa com o Senhor, lado a lado com Ele, amados. Mas existe um sim. Vai descer do porém, até na oração, amados, para estarmos diante do Senhor e orarmos a Deus, temos que ter uma vida limpa, amados. Uma vida limpa, livre dos pecados desse tempo. Livre. Temos que pensar nisso, entender isso. Uma prática separada do pecado, para que Deus possa nos ouvir através da nossa oração. Quantas vezes temos questionado o Senhor? Porque pedimos algo, buscamos algo, mas às vezes aos nossos olhos está demorando. Está demorando, Senhor. Tenho te pedido tanto. Aquele meu filho que está distante da obra do Senhor. Aquela namorada que eu não estou conseguindo ainda, que eu tanto quero, aquele namorado. Poxa, o Senhor tem orado pela minha esposa, pelo meu esposo, o que está acontecendo? O Senhor não atende. Mas será por quê? É a análise que temos que fazer de nossas vidas, amados. Que muitas vezes Deus não atende a mim e a sua oração, justamente pelos atos pecaminosos que nos afastam de Deus. Isaías vai falar disso, Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades, que são pecados relacionados ao mal que praticamos, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que, olha só, para que vos não ouça. Deus não vai ouvir a minha oração da sociedade cristã desse tempo se estiver praticando o pecado, praticando o mal, amados. E às vezes ficamos reclamando com Deus, reclamando o tempo todo. Por que, Senhor? Por que não? Mas eu não olho para dentro de mim, não olho para entender o que eu estou fazendo, como é que está a minha vida, amados. Deus vai dizer não. Não tem jeito, você sabe que existem 3 estágios na oração: sim, não e espera. Entende? Mas eu tenho analisado a sociedade cristã a partir de mim, porque eu sou falho, sou pecador. Quantos não temos recebido justamente por causa da vida promíscua que temos levado diante do Senhor? A nação de Israel era assim, irmãos. É interessante observar. Deus dava o maná, estava lá, praticando a idolatria. Deus dava o codó, estava lá, praticando todo tipo de pecado. O servo vai lá buscar as tábuas da lei, quando volta, foi levantada uma estátua de ouro para adoração. Esse era o povo de Israel, e muitos somos nós nesse tempo. Amados, porque elegimos ou levantamos deuses dentro do nosso coração. Como o pastor falou, às vezes carregamos pecados de estimação dentro da nossa vida e não largamos deles. E é importante, amados, para estarmos diante do Senhor em oração, essa mudança é necessária. Aí ele continua: se buscarmos, e temos que buscar a Deus. O que é buscar, pastor? Está relacionado a desejar. Eu até escrevi aqui: escolher, amar, servir, buscar com todo o coração, com a alma, com o entendimento. Está diante da presença do Senhor.
Ele vai falar o seguinte, lá em Jeremias 29:3: e buscar-me-ei e me acharei, quando me buscares de todo o vosso coração. Esse buscar está relacionado em viver uma vida integralmente na presença do Senhor. Uma vida que vai retratar a glória de Deus em nós, vai resplandecer aquela luz, para que eu seja Jesus na vida de alguém. Entende como é que funciona esse buscar? Buscar o conhecimento da sua palavra, amados, que é muito importante. Buscar para que não sejamos enganados pelas filosofias desse tempo. O que estava acontecendo com o povo de Israel nesses dias? É só observarmos em Jeremias 29:8. Ele vai dizer o seguinte: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. A busca por Deus, amados, leva-nos a viver a essência do seu Evangelho, a essência da sua palavra, amados. E automaticamente, quando buscamos a Deus através desse entendimento da palavra de Deus, somos o quê? Transformados por ela, por essa palavra, por essa palavra. E essa transformação se faz notoriamente porque a palavra, ela transforma de fato, ela muda o nosso ser. Eu lembro, eu me converti jovem, ainda com 18 anos. Minha mãe está ali. Eu não era muito bagunceiro não, meus irmãos eram. Eu tenho irmão, para só te mostrar para vocês como é que Deus faz. Eu tenho um irmão mais novo que eu, irmão do meio. Ele vivia no bar, no boteco. Não sobrava dinheiro para nada, vivia brigando com sua namorada, noiva, hoje esposa. Vivia assim, amados. Quando ele encontrou Cristo, no primeiro mês ele já conhecia a palavra quase que toda. Deus fez uma transformação, ele se livrou do álcool, daquele mal que tinha dentro dele. Sabe o que ele é hoje? Pastor. Pastor, profeta do Senhor. Porque a palavra de Deus fez a diferença na vida dele, pode fazer a diferença na minha, na sua vida, na sociedade cristã desse tempo que tem andado de qualquer jeito, tem dado um mau testemunho horrível na sociedade. A iniquidade tem crescido no mundo, na sociedade, justamente por causa dessa igreja de hoje, amados. Charles Spurgeon, ele vai dizer sobre isso, sobre a igreja ímpia que não tem feito a diferença. Venham, amados, porque justamente não temos buscado mais ao Senhor como deveríamos buscar. Temos uma juventude perdida longe de Deus, longe de Deus, longe mesmo. Uma juventude que não prega mais. Se você fala em estudo da palavra, piorou. Nossos CBDs antigamente, estava no saudosismo, pastor, um dia desse. O irmão Juarez está até falando: poxa, podia voltar àquela época. Que época, Juarez? Aquela época que você entrava, tinha cartilhazinha na EBD, Bíblia, show, leitura diária, tal, aquelas 6 perguntas que tinham lá. Poxa, mas se for fazer isso temos uma comunidade cristã que não lê mais. Não lê. É vergonhoso. Eu falo porque na Central eu tomei conta da EBD durante um ano. A igreja pagava as revistas, tá, pastor? Para não onerar, não dar um preço para os irmãos. Às vezes o irmão não tem condição de comprar. Aí às vezes a gente pegava de volta para levar para as congregações, abençoar as congregações e trazer de volta. Aí eles entregavam revistas novinhas, amados. Sabe? Do mesmo jeito que a gente entregou, colocou lá na prateleira e ficou durante um semestre. Porque não usa mais. Não usa mais. A Bíblia vai dizer que meu povo está perecendo porque por falta de conhecimento, por falta de buscar o Senhor. Aí automaticamente não acontece, porque não está no texto. Aqui na minha versão, a outra versão que eu utilizo, se não se arrepender dos seus maus caminhos. Amados, a vida com Deus é assim. Eu me converti um dia.
Aí eu comecei a buscar o Senhor, através da oração e através da leitura da palavra. O que vai acontecendo comigo? Eu vou mudando de vida. Aquilo que eu praticava, eu já não pratico mais. Já não faz parte. Porque arrepender-se, amados, quando a gente está unido ao Senhor, torna-se visível na nossa vida a transformação que Deus faz em nós. E é visível mesmo. É só observar. É só observar que às vezes eu gosto muito de pensar no primeiro amor, pastor. Aquele menino que se converte, ele carrega peso nas costas, se pedir. Aí o cara da bateria está com preguiça de carregar a bateria, vai pedir aquele novo cometido, vai carregar para você e carrega. É filho, se o pastor pede para ir lá fazer isso, ele vai. Aí o tempo vai passando, ele vai deixando essa intimidade com a palavra de Deus, ele volta. Retroage. É um retrocesso na vida cristã. Entende? E o arrepender-se, amados, é muito importante para nossas vidas. É muito importante. É só olhar Davi. Salmo 51. É um salmo extraordinário. Ele começa: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos seus olhos. Ali ele já mostrou arrependimento na sua alma. Porque Davi, quem conhece a história, ele cometeu alguns pecados. Alguns pecados que, se o ser humano fosse falar, eu e você, ele não merecia perdão. Mas é Deus que trabalha. Ele matou, ele adulterou, ele cobiçou, ele fez tudo de uma vez só. Mas ele se prostou diante do Senhor, se arrependeu, colocou a sua vida diante do Senhor. Aí ele chega lá no versículo 10, ele vai falar: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Algumas Bíblias vão dizer reto. Ele pede ao Senhor uma renovação dentro da sua alma, atitude de arrependimento. Um servo que pecou, sabia que errou e se colocou diante de Deus humildemente, sem arrogância, e era rei, amados. Era um rei, uma pessoa importante naquele tempo. Se colocou diante do Senhor como ninguém, como nada, se arrependeu. Nós precisamos dessa atitude, amados. Nos arrepender dos nossos pecados, aquelas práticas diárias. A filhinha que conta mentira para o papai, o filhinho que conta mentira para a mamãe. O garotinho que está na faculdade, na escola, que cola. Quem cola e sai da escola. É pecado levar vantagem, amados. O namorado que está com a vida sexual ativa com sua namorada e nem se casou ainda. É pecado. Os meninos às vezes, amados, que olha aquela menininha passar ali, toda bonitinha, e olha e deseja. É pecado. Mateus vai dizer isso: só de olhar, pensar no seu coração você já pecou. Muitas outras coisas que eu poderia citar. Está tão comum hoje o adultério dentro da família. Está se tornando muito comum, famílias sendo destruídas por causa desse mal, porque está se tornando comum. Teve uma psicóloga que falou: o que tem uma puladinha de cerca para apimentar o relacionamento? E muitos crentes têm pensado assim, e têm pensado mesmo, sabe por quê? Porque não se arrependeram das práticas, não se arrependeram, não conheceram a palavra, não buscaram a Deus, não tiveram atitude humilde diante do Senhor e saber quem era. A igreja está morrendo, amados. A igreja está morrendo justamente por causa dessas coisas, essa falta de arrependimento no meio da igreja do Senhor, da sociedade cristã. Estava vendo um vídeo há um tempo atrás, eu até guardei esse vídeo comigo. Hernandes Lopes falando sobre essa questão. O secularismo no meio da igreja, o segundonismo que entrou dentro das nossas portas, artimanha de Satanás, amados. Temos que parar para pensar nisso. Ele vai falando sobre isso, ele vai falando, fazendo uma comparação às igrejas da Europa, as igrejas da renovação de John Wesley, aquele movimento maravilhoso que houve naquele tempo. Igrejas se tornando teatros, se tornando bares. Uma igreja que tem morrido justamente por causa dessa falta de arrependimento, uma igreja que tem pecado. Aí ele vem parar na América Central, uma igreja fria, uma igreja longe de Deus, que não testemunha do Senhor. Aí ele vem parando no Brasil.
Ele vai falar: temos até uma boa teologia, mas não pregamos a palavra como a ser pregada. Pregamos o evangelho da graça e da misericórdia, onde tudo eu posso fazer. É bonitinho, legalzinho. O que tem? Deixa ele ali. Você está na bateria. É o cara que eu preciso, mas ele está pregando. Não, mas não tem problema não, eu preciso dele ali. Temos isso em nossas igrejas. Você prega o evangelho da justiça. Deus é graça, é amor, é misericórdia, mas Ele é justo, amado. Ele é justo. A mão de Deus vai pesar sobre sua vida, como pesou sobre a vida de Davi, pesou sobre o povo de Israel, pesa sobre as nossas vidas, se não nos arrependemos daquilo que temos praticado. Eu era jovem ainda, a gente namorou 5 anos, eu e minha amada ali, jovem. A gente tinha uma preocupação muito grande. O líder de juventude, né, vai ter que se preocupar, né, Marquinhos? E não errar, não falhar. A gente sempre pensava nessas questões. Aí, certa feita, época da nova era, quem pegou aquele tempo, né, de rodar disco para trás, besteira por aquele negócio, e tudo bem. Tem algumas coisas que... Aí eu comprei uma calça bonita, jovem, né, tá com dinheiro no bolso, vai lá comprar calça de marca, irmão. Vou lá comprar calça de marca. Bonitinho, vou lá, comprei a calça de marca, lá vai eu, uma calça cinza, massa, um tênisinho novo, lá vai eu para a igreja. Aí a gente tem que, a gente sempre está repreendendo quando jovem, né? Sempre aceita a repreensão. Aí entrei na igreja, a primeira coisa que o servo me olhou para aquela calça, olhou para mim. Você Luiz, o que é isso? O que, rapaz? Essa calça que você está usando aí, porque tem a calça, paguei cara, até levei com ele. Porque ele é chegado a comprar roupa de marcas também. Eu falei, estou igual você. Ele falou, rapaz, você fica pregando para mim sobre o pecado, sobre o mal, e está usando essa calça com essa marca. Eu não entendia nada disso, eu não estava voltado para isso, naquele esquema da nova era lá. Aí era uma calça que tinha um símbolozinho do bem e do mal, que é uma parte preta, outra parte escura, e tem uns olhinhos assim. É, isso aí, eu não sei o nome daquilo, se vocês souberem me falam, eu não sei o nome daquele símbolo não. Tinha aquele símbolo na calça. Aí eu fiquei, mas é mesmo. Mas aí veio no meu coração. O que Paulo fala por isso? Comer carne, escandaliza seu irmão, é melhor que não comer. Sabe o que eu fiz na calça? Joguei fora, não mais vou jogar fora nada, paguei cara. Fui lá e cortei todas as etiquetas da calça. Na outra semana ele foi lá e olhou, agora sim. Entende, amados? Entende? Coisas simples, do dia a dia. Coisas rotineiras e corriqueiras, a gente não presta atenção. Aquele DVD pirata que eu compro. Eu garanto que cada um de nós tem um DVD pirata lá. Olha. Aquela fila no banco, às vezes o pastor está lá na fila, chega a irmã aqui, o irmão. A fila lotada, o pastor está lá na frente, tem gente já sofrendo lá na fila, já a senhora sofrendo na fila, eu vou lá para minha conta. Paga aí para mim, pastor. Leva vantagem, amados. Presta atenção, são detalhes da vida, mas tem uma música que vai falar disso, detalhes. Eu acho muito interessante aquela música. E são detalhes da nossa vida com Deus. Então é tempo de mudarmos o nosso pensamento, a nossa forma de entender Deus e entender o mundo. Que aquele que ama o mundo, vai dizer lá em 1 João, não ama Deus. Presta atenção, amados. Às vezes nós estamos recebendo o não de Deus porque não compreendemos. Não entendemos, sabe por quê? Tudo se tornou comum, normal. O filho vai dizer, ah mamãe, você é ultrapassado, papai. Todo mundo faz. Isso é artimanha de Satanás, meu amado. É artimanha de Satanás. É normal, todo mundo faz. Eu falo que é a trindade de Satanás. Normal, todo mundo faz, não tem nada a ver. Aí tem uma musiquinha que fala o seguinte: tem nada a ver, isso é normal, é da coisinha que faz crente se dar mal. A musiquinha vai dizer assim. Então, amados, vamos repensar a nossa vida, repensar formas que temos vivido, nos arrependermos desses maus caminhos, mudar a nossa forma de agir, de falar, de pensar, e sentir Deus trabalhando em nós, o Espírito Santo de Deus nos mudando, nos moldando. É isso que Deus deseja de mim e de você, porque a Bíblia vai ensinar que Deus quer que todos se salvem.
E vai falar ainda que somos a coroa da criação de Deus. Então Deus nos criou para o servir. E quando nos servimos da forma que deveríamos, amados, a mão de Deus pesa. Davi não se arrependeu, não falei aqui, mas ele pagou o preço do pecado. Se arrependeu, mas pagou um preço pelo pecado. Amados, pecados têm consequências. Tem consequências. Meu primo morreu muito jovem, 22 anos de idade, jovenzinho ainda, um menino cheio de saúde. A gente sempre falava de Deus para ele, sempre falava. Aquele jeitão, né? Todo playboy, não, tem que curtir a vida ainda, aquela coisa toda, e começou a mexer com drogas. Aí entrou nesse mundo, começou a beber drogas. Morreu aos 22 anos. E tomou tiro pra caramba, mas justamente porque quis continuar, não quis dar meia volta, não quis se arrepender, não quis se colocar diante do Senhor, para Deus fazer a mudança. E assim acontece comigo e com você. Acontece comigo e com você. Quantos jovens que vocês contaram que já passaram por essa igreja e hoje estão no mundão? Eu falo, estou nascendo para lá, 25 anos ali eu vivi, tantos jovens que entraram e saíram, tudo porque queriam viver aquela vida aí. Mas Deus, eu não quero não. Me proíbe tudo, não posso beber, não posso fumar, não posso vestir aquela roupinha curtinha. Estou falando coisas simples do dia a dia, que a gente não observa, mas nossas meninas hoje não parecem meninas cristãs. Espero que não sejam dessa forma aqui, nem parece. As postagens de Facebook dos nossos jovens, nossos senhores também, são ridículas às vezes. A exposição do corpo, cadê o arrepender-se, uma mudança de vida? A gente está vendo uma série, minha esposa Anne, eu até brinquei com ela, acho que eu vou fazer para você um vestido de mangas bufantes. Veja a série Anne, vocês não sabem o que é um vestido de mangas bufantes, tapado de cima e embaixo. Amados, eu estou brincando, mas tudo tem que ser com decência e ordem na nossa vida, tanto o homem quanto a mulher, o moço e a moça. Amados, o texto continua, sensacional esse texto, amados. Aí ele continua no final dele, vai falar: e eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, amados. Ô pastor, ninguém se converteu, não houve cura no meio da igreja do Senhor. O que está acontecendo? Será que Deus ouviu? Tem ouvido a igreja nesses dias, nesses tempos? Em tempos que temos vivido hoje, mas não tem cura, não tem conversão no meio da igreja de Deus por causa do pecado que tem abundado no meio da igreja do Senhor. Não é por causa do pastor, que às vezes você fala, o pastor está pregando mal. Não é por causa do grupo de evangelismo que não está saindo para pregar, para anunciar a palavra. Não é por causa do meu pecado, do seu pecado. Trava a atuação do Espírito Santo no meio da igreja de Deus, amados. E trava mesmo. Aí não há cura, não há remissão de pecados, amados. Aí sabe o que acontece? Não valeu a pena Cristo morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Gary Collins vai falar no seu livro de aconselhamento cristão que a igreja deveria ser uma comunidade terapêutica, uma comunidade de cura. Não precisaríamos de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, se a igreja de Deus mantesse a sua santidade, um procedimento correto diante do Senhor, a cura ia haver ali. Não era assim que acontecia na igreja de Atos. É só você estudar Atos 2, quando o Espírito Santo vai trabalhando no meio da igreja de Deus, a igreja conhecendo Deus, vivendo Deus na sua essência, e ali a igreja ia enchendo, amados. As pessoas gostavam de estar ali, porque ali tinha transformação, ali tinha cura, ali tinha pessoas regeneradas, que se arrependiam dos seus pecados e viviam a palavra de Deus. Eles perseveravam na doutrina, Atos vai falar, perseveravam nas doutrinas dos apóstolos. Partir do pão, eles estavam de casa em casa. Eu fico imaginando, pastor, que lindo, que maravilhoso, juntando lá o grupo de jovens, todo mundo reunido, de segunda a segunda, estudando a palavra, com liberdade diante do Senhor.
A igreja não todo sem aquela preguiça, às vezes somos preguiçosos, amados. Começamos a estudar a Bíblia, aí estou lá estudando a Bíblia deitado, né? Uns gostam de estudar deitado, né? Você está rindo, você lê deitado? Olha, rapaz, aí ele é deitado a Bíblia, aí começa a ler ali, aquele sono baixo. Você quer ver o sono, você começa a ler a Bíblia. Você lê tudo, lê aquele romance, lê aquele, como é que é a lua lá dos lampirinhos lá, aquele negócio lá, que tem um monte de livro lá, aí lê aquilo tudo, não dá sono. Aí pega a Bíblia para ler e dá sono, aí dorme com a Bíblia aqui. Entende, amados? São fatos que têm acontecido no meio da igreja de Deus, amados, que tem atrapalhado o trabalho do Espírito Santo em cima do meio de nós. E Deus não tem nos ouvido, não ouve mesmo como não estava ouvindo o povo de Israel, amados, justamente por causa dessas falhas. Deus quer de nós mudança de vida, mudança de atitude, amados. Eu vi um pastor falar que o mundo seria melhor se as igrejas fossem melhores. A sociedade seria melhor se a comunidade cristã fosse melhor. Temos o poder de Deus nas nossas mãos, amados, para transformar o mundo, mas justamente por nossas práticas não conseguimos transformar o mundo. Tem nada a ver com isso. Eu já sou salvo nisso, né? Eu já vou para o céu. Amados, é incrível isso. É incrível. Como fez Salomão, amados. Tempo, Deus estava no tempo. Deixe Deus entrar no tempo do seu coração, da sua vida. A glória de Deus vai estar com você. O fogo consumidor do Senhor vai consumir aquele pecado que às vezes está dentro de você. Ele vai vir, vai arder aquele pecado, vai queimar aquele pecado e vai transformar você na criatura que Ele quer que você seja. Aí você vai sentir o poder de Deus, vai ouvir os sims de Deus que estamos esperando, e vão ser muitos, amados. Que Deus honra aquele servo, aquela igreja que anda segundo os seus ensinamentos, que anda segundo os seus conceitos, seus princípios, a sua moral, a sua ética. Mas a igreja que tem vivido conforme a moral e a ética desse tempo, desse mundo, fracassa, é destruída, é derrotada, amados. Apocalipse vai falar: lembra-te de onde caíste, olhar para trás, lembrar o que aconteceu comigo e retornar a fazer, voltar ao primeiro amor, a fazer a obra de Deus. É isso que precisamos como igreja nesse tempo, amado. Você perguntava para o pastor Luciano, pastor lá da Central, está terminando o seminário. No seminário eu olhava: pastor, o que eu vou pregar? Que pregar? Eu ficava sem essa dúvida, sabe por quê? Eu vi os pastores pregar, o meu pastor e os pastores pregar, estão falando lá, repetindo anos e anos, mas a igreja não ouve. Não ouve. Está falando: é pecado isso, essa prática está errada. Não faça isso. Não faça isso que vai manchar a sua imagem, o seu testemunho de cristão. Uma praga na igreja desse tempo, amados, a bebida e as tatuagens. Eu tenho que citar para vocês que isso tem me deixado pesaroso e temeroso. A igreja liberal desse tempo. O que ele tem, né? O goleiro não faz mal, não faz bem para a saúde, né, pastor? Faz bem para a saúde. O ser humano tem que ter um álcool no sangue, vai falar alguns. Efésios vai falar sobre isso, esse mal. Não vos embriagueis nem com vinho, nem com bebida forte. Pastor, que fala sobre a tatuagem, não fala nem bem nem mal, mas vai falar: ai daquele por onde vier o escândalo, ai daquele. Aí eu volto no texto: comer carne escândalo do seu irmão, não coma. E outras coisas que temos feito, eu estou falando que é moda. O crente, amados, não sejam assim com vocês. O crente gosta do modismo, pastor. Tudo que é moda, eu quero. Tudo que é moda tem que ser aceito, né, irmã? Lá, meu coleguinha, a rodinha, senão eu não sou aceito. Eu trabalhei com jovens e adolescentes muito tempo, amados. Era uma luta. Era. Porque o conceito desse tempo impregna.
Aí você vai para as faculdades e a escola, esse tempo eles estão ensinando ali, não tem problema não, a homossexualidade, o que tem? Deus ama a todos, o amor, esse amor entre, meu filho, meu amado, filosofia mundana. Temos que prestar atenção nessas coisas, entender o que Deus quer de nós, como igreja de Deus, Pai, amados. Vivamos na presença de Deus de forma santa, porque Ele é Deus santo, Ele vai falar em Levítico, Ele vai falar em 1 Pedro, sede santos, porque eu sou santo. Retirar de nós tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, amados. Gerar uma intimidade com Ele. Intimidade que se dá dia a dia. Não é assim com a sua namorada? Você vai conhecendo ela como? Quando vai conversando. Vai conhecer mais ainda, vai ter alguma surpresa depois de se casar, que você vai estar lá, lado a lado com ela. E assim com Deus. Como que você vai conhecer Deus? Conversando com Ele, estando com Ele dia a dia. Aí você vai entendendo o que Ele quer para a sua vida, amados. Às vezes eu vejo jovens ainda, pessoas da igreja, se velhos até, senhores mais idosos, que falam assim, pastor, eu não compreendo o que a palavra está dizendo. Gente, mas como você não compreende? Está aqui escrito, ó. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se o mulher está falando, mas o que você está compreendendo aqui? Mas sabe por que não compreende? Porque o pecado seduz. Não entendi. E cega mesmo. E cega. Amado. Tem um canto que eu gosto muito, eu pensei em falar com o Marquinhos, mas eu esqueci de falar com o Marquinhos. Tem a ver com esse cântico. Eu gosto muito dele, eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Eu não vou cantar ele, mas vou falar o refrão dele. Eu gostaria que você pensasse na sua vida agora. Na sua vida. Como é que tem estado a sua vida? Está sendo necessário praticar essas coisas que o autor está colocando aqui? Preciso me humilhar sim, está precisando se humilhar diante do Senhor? Ou a sua arrogância está atrapalhando o seu relacionamento com Deus? Estou precisando orar? Tem gente que não ora, irmãos. E não ora mesmo não. Estou precisando orar, buscar mais a Deus, se arrepender daquele pecado que tem me maltratado, que tem me atrapalhado no relacionamento com Deus. Coloque sua vida diante do Senhor nessa hora. Coloque diante do Senhor, fala, Senhor, faça como Davi, eu quero ser limpo. Ele vai falar, lava-me com enxofre, porque eu quero ser limpo. Que Deus vai te limpar nessa hora. Se coloque diante dele, que Ele vai fazer a obra na sua vida. E Ele faz a obra na sua vida. Se coloque diante dele, que Ele vai fazer a obra na vida dessa igreja, da sociedade. Amados, é muito gostoso que a gente sempre o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós. A música o refrão dela vai falar o seguinte: se eu me humilhar diante do seu altar e sacrificar